Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha a partir desse momento aqui no Instituto Genoma para a continuação das aulas de Direito Penal. Hoje vamos estar tratando de um assunto que ficou inacabado na aula passada, a questão da extraterritorialidade. Estão lembrados? Eu falei na aula passada sobre a territorialidade. Defini e expliquei o que é território brasileiro. Falei que as embarcações e aeronaves que estão a serviço do Estado brasileiro, que estão a serviço do poder público, elas, independente aonde elas estiverem, vão estar sendo aplicados, caso venha acontecer crime, o direito penal brasileiro. E falei também que as aeronaves e embarcações privadas, se tiverem alto mar e pertencer a alguém do Brasil, serão também aplicados à lei brasileira. Beleza, isso aí foi o assunto da territorialidade brasileira. Só que aí no finalzinho da aula passada, eu entrei aí no assunto da extraterritorialidade, ou seja, é a possibilidade da aplicação da lei brasileira em um país estrangeiro. E, de fato, essa possibilidade existe. Assim como o nosso país é um país aqui tomado pelo princípio do território temperado, ou seja, admitimos como brasileiros, como Brasil, admitimos a possibilidade de aplicação de direito estrangeiro, também o inverso ele é verdadeiro. Ou seja, existem situações onde, mesmo em território estrangeiro, é possível aplicar a lei brasileira. Só que, é claro, isso tem que estar especificado em lei. Isso tem que estar descrito e detalhado na lei. Lá no artigo 7º do nosso Código Penal brasileiro, é que traz ali a lei por si só, que vai estar definindo o momento que eu vou estar aplicando aí a lei brasileira em um país estrangeiro. Acompanhe comigo a leitura dessa lei e, à medida que eu for lendo, eu vou estar trazendo aí as explicações para que você, caro aluno, possa estar ciente aí dessa possibilidade de aplicabilidade da lei. Vamos lá, acompanhe comigo. Artigo 7º do Código Penal brasileiro. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Beleza, olha só li o caput. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, por que extraterritorialidade? Porque está em um ambiente extraterritorial, em um ambiente que não é solo brasileiro, é um ambiente estrangeiro. Porém, vai valer as leis brasileiras. Agora, vamos lá, vamos analisar os crimes que, se cometidos, serão aplicados aí à lei brasileira. Acompanhe comigo. Inciso 1. Os crimes. Letra A. Contra a vida e a liberdade do presidente da República. Preste bem atenção nessa descrição. Para quem foi estudar para concurso público, ou para quem estiver aí já enganjado aí nos estudos do direito penal, pode perceber, ou já até possa já ter visto que essa letra A desse inciso 1 do artigo 7º, ele é pegadinha de concurso, é muito frequente, sempre em concursos públicos, quando cai a matéria de direito penal, eles falam muito desse artigo 7º, exatamente a letra A do inciso 1. Porque o que fala é que é contra a vida do presidente da República. E eu já vi muitas vezes em concurso, o pessoal colocar lá, contra a vida do vice-presidente, ou então contra a liberdade do vice-presidente. Eu já vi coisas do tipo, se alguém ofender a honra do presidente da República em um país estrangeiro, é crime. Se alguém jogar uma torta, teve até uma situação, não com o nosso presidente brasileiro, não, mas teve uma situação aí recentemente onde um manifestante jogou uma torta no rosto de um político ou de um representante de um país. Isso seria crime? Não, aí de fato não. O código é bem claro, o código ele é bem específico. Contra a vida ou liberdade do presidente, somente ele. Só é aplicado à lei brasileira
Quando alguém, inclusive esse alguém pode ser brasileiro não, quando alguém cometeu um crime que tenta a vida ou a liberdade do presidente da República. A letra B, volta lá comigo, a letra B fala o seguinte: contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, de estados, de territórios, de municípios, de empresas públicas, sociedade de economia mistas, autarquias ou funções instituídas pelo poder público. Ou seja, tudo aquilo que for bem público, do nível da União até município. Se alguém cometer um crime que fere essas entidades de bem público, será aplicado a lei brasileira. Então, se o crime foi cometido lá na Coreia, contra a Casa da Moeda, um bem público, contra o Distrito Federal, contra um município qualquer, beleza, será aplicado a lei brasileira, independente com quem tenha cometido o crime ou independente aonde ele cometeu. Então, o crime de fato aconteceu lá do outro lado do mundo. Beleza, vai estar valendo a lei brasileira, conforme o Código Penal, no artigo 7º, inciso 1º, a linha B. Está falando que é aplicado a lei brasileira qualquer crime que venha estar interferindo aí nesse rol de bens que tem aí o nosso Estado. A letra C fala o seguinte: contra a administração pública por quem está a seu serviço. Olha só, agora aqui você percebe que a tipificação é um pouco mais ampla. A letra C fala contra a administração pública ou a quem estiver a seu serviço, ou seja, qualquer funcionário público que teve que viajar para poder fazer alguma coisa, para poder representar o nosso país em alguma situação. E lá, nesse país onde ele está representando o nosso país, a nossa soberania, se lá acontecer algum fato criminoso, beleza, será aplicado a lei brasileira. Por quê? Porque o fato criminoso aconteceu com alguém que está representando a nossa administração pública. O artigo 7º, inciso 1º, a linha C, traz exatamente essa especificação, aonde será aplicado a lei brasileira. A letra D fala o seguinte: de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Vamos lá, pessoal, o que é genocídio? Genocídio é você eliminar de fato, eliminar de vez uma determinada raça ou etnia. Só para exemplificar, eu quero acabar aí com todos os muçulmanos. Bom, acabar com todos os muçulmanos, eu teria que realmente eliminar todos. E se eu, brasileiro, tiver essa ideia e eu, brasileiro, praticar, de acordo com o artigo 7º, inciso 1º, a linha D, fala que se for brasileiro o camarada que cometeu o crime de genocídio, ele será aplicado a ele as penas brasileiras. Isso porque o Brasil, ele se propôs, ele se determinou a estar punindo esse tipo de crime. Crime de genocídio é a eliminação total ou parcial de um determinado segmento ético, de um determinado segmento social comum. Então, se brasileiro for, será aplicado então a pena brasileira. Bom, esse foi o inciso 1 do artigo 7º. Tem o inciso 2, que já é um pouquinho mais complexo, mas se a gente for analisar por partes, vamos ver que ele tem uma certa simplicidade também. Vamos lá, acompanhe comigo a leitura do inciso 2 do artigo 7º do Código Penal. Inciso 2. Os crimes, letra A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Letra B, praticado por brasileiros. Letra C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Bom, aí vem, parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Letra A, entrar o agente no território nacional. Letra B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Letra C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais
a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E letra E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não está extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Olha só, o que eu quero que vocês guardem e analisem com mais cuidado com relação a esse inciso segundo. Vocês viram que eu li o inciso, depois eu li mais 2 parágrafos, depois eu li uma série de condições para poder valer esses incisos. Principalmente o inciso 2. O inciso 2, você viu que tem um rol lá, tem lá, falando quais são os crimes que vai ser aplicado à lei penal brasileira. Olha lá, letra A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Quais são esses? Aquele que o Brasil falou assim, não, beleza, se isso acontecer, e se for brasileiro que for praticar, eu vou lá. E vou estar aplicando a penalidade. Só que, para poder aplicar a penalidade nesse tipo de crime do inciso 2, tem umas condições extras, né? Quais são essas condições? As condições estão lá previstas lá no parágrafo 2º do mesmo artigo, que fala assim, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Uma delas, a primeira, é entrar o agente no território nacional. Então, ou seja, para poder ser aplicado os crimes que estão descritos lá no inciso 2, a primeira condição que tem que ter é que o camarada que praticou o crime, ele tem que entrar em território nacional para poder fazer valer. E detalhe, todas as características necessárias para poder aplicar, as que eu vou ler aqui com vocês agora, todas têm que acontecer de forma conjunta. Não pode acontecer um e não acontecer a outra. Então, a primeira característica que é válida para poder validar a aplicação do direito penal brasileiro nos crimes descritos lá no inciso 2 do Código Penal, no seu artigo 7º, é que a letra A fala que é a entrada desse camarada no território brasileiro. Ou seja, enquanto ele estiver lá, o direito penal não pode fazer nada. O direito penal brasileiro fica inerte. Mas a partir do momento que ele entra no território nacional, atendeu a primeira característica. Então, o próximo requisito necessário para que seja aplicado o direito penal brasileiro, no caso do inciso 2º do artigo 7º, está na letra B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Ou seja, o crime tem que ser punido tanto aqui no Brasil, como lá também no país aonde ele foi praticado. Mas vamos lá, tem mais condições. Vamos ver aqui a letra C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Imagine que o rol daqueles crimes que, se acontecer aqui no Brasil, vai ser feito a extradição. Um exemplo claro é o tráfico de drogas. Se uma pessoa naturalizada, ou seja, uma pessoa que não tem a cidadania brasileira, ela foi naturalizada, ela deixou de ser um estrangeiro e passou a ser um cidadão brasileiro naturalizado. Se esse camarada cometer, por exemplo, um crime de tráfico de drogas, ele vai ser o quê? Extraditado para o país de origem dele. Então, nesse caso, né, além de o brasileiro ter que entrar no nosso país, o crime ser punido aqui e lá, tem que ser um caso onde, se tivesse acontecido aqui o crime, ele seria extraditado. Ou seja, tem que ser um caso de crime de extradição. Então, temos esse terceiro elemento que também deve acontecer de forma paralela aos demais itens que foram citados anteriormente. Tem mais ainda, me acompanhe aqui. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Ou seja, o agente que cometeu a infração, ele não pode ter recebido a absolvição, porque se ele recebeu a absolvição nos crimes relacionados no inciso 2º do artigo 7º do Código Penal, não tem razão de aplicar o Código Penal brasileiro. Então, nesse caso, ele não pode ter recebido a absolvição e nem, de fato, ter cumprido alguma pena sobre o crime que ele cometeu lá nesse país estrangeiro. Vamos ver a próxima condição. Letra E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro
ou por outro motivo, não está extinta a punibilidade segundo a lei penal favorável. A extinção do crime lá no estrangeiro também iria impedir, iria inibir a ação do direito penal brasileiro. Então vocês percebem que o inciso 2º do artigo 7º, para os crimes que estão listados, para os crimes que podem acontecer dentro desse inciso 2º, é necessário preencher aí essas 5 condições. Essas 5 condições para poder aplicar o direito penal brasileiro. Tranquilo? Beleza? Parece um pouco complexo e, de fato, o legislador não foi tão feliz na hora da organização, né, desse dispositivo. Mas aí, quando você lê o artigo 7º na íntegra, percebe que qualquer crime cometido no estrangeiro e que tenha uma punibilidade lá, é necessário para aplicar a lei brasileira. Primeiro, qualquer crime cometido no estrangeiro por brasileiro. Para aplicar a lei brasileira, é necessário preencher esses 5 requisitos aí para a aplicabilidade da lei penal brasileira. O parágrafo 3º do nosso Código Penal traz o seguinte texto: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Ou seja, a mesma situação, né? Crimes cometidos por brasileiros contra estrangeiro em território estrangeiro. Tem as mesmas situações previstas aí no parágrafo anterior. Ou seja, tem que estar cumprindo essas normativas, essas regras para que seja aplicado aí o Código Penal brasileiro. Muito bem, agora que já temos ciência aí de onde aplicar aí o Código Penal brasileiro, temos então que saber como lidar em casos de pena cumprida no estrangeiro. Em regra geral, conforme aí o artigo 8º do nosso Código Penal, a pena cumprida no estrangeiro, ela é computada se tiver aí, né, a mesma penalidade, ou seja, vamos supor que um crime aqui, para poder cumprir a pena, é necessário ficar aí 4 anos em regime fechado. Se lá também tiver esse mesmo crime, essa mesma configuração, o infrator brasileiro, nesse caso, estará quite com a justiça. Agora, se tiver uma diferenciação, será computado, será subtraído. E o tempo que faltar deverá ser pago aqui no Brasil, respeitando aquelas condições. O brasileiro tem que entrar no Brasil, o crime tem que ser punido tanto aqui como lá, tem que ser caso de crime de extradição, e tudo aquilo ali. Então, nesse caso, o importante que é para vocês guardarem é que o crime, a pena que é cumprida no estrangeiro, em regra geral, ela é computada, ela é descontada aqui no Brasil. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui no artigo 9º. Olha só, de acordo com o artigo 9º, o Código Penal, a sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Vamos lá, bora entender isso aqui, é bem simples, né? Olha só, vamos supor que a pena foi cumprida lá no estrangeiro, o camarada voltou para o Brasil e de fato não estava devendo mais nada. Só que, além do dano penal que esse camarada causou, certamente ele pode ter deixado algum dano civil. E é claro que, além de cumprir a pena, além de cumprir as sanções do direito penal no estrangeiro, ele também tem que fazer a reparação do direito civil. Que às vezes o crime que ele cometeu causou um dano ao patrimônio, causou uma lesão grave em alguém, pode ter deixado alguma sequela que tem que ser reparada. Nesse caso, o interessado, ou seja, a pessoa que sofreu a ação do criminoso, ela tem que homologar aqui no Brasil o crime. Ele não vai ficar preso, não vai cumprir a pena novamente. Porém, ele vai ter que ressarcir, ele vai ter que tomar as medidas cabíveis para ter a reparação civil. A reparação civil, geralmente em montantes, em dinheiro, né? Ter uma indenização pelo fato que cometeu. Não é apenas a questão penal, tem que tratar também a questão civil. Tranquilo? O artigo 10 fala o seguinte:
O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Ora, entramos aqui na contagem de prazos no direito penal. E o interessante é que no direito penal, o dia do começo da aplicação da pena é válido como contagem de prazo. Ou seja, vamos supor que o camarada ele começou a cumprir a sua pena às 23 horas e 30 minutos do dia 1º. Bom, aquilo ali já contou como um dia inteiro. Ah, mas falta só meia hora para, né, começar o dia posterior. Não importa. Se ele iniciou a cumprir a pena, se ele iniciou a sanção penal naquele dia, naquele horário, aquilo ali já conta como um dia inteiro. Então, para o direito penal, segue-se o calendário comum e não tem o interesse do fato de ser feriado ou final de semana, né? É o dia comum, é o dia que caiu conta. Diferente e isso a gente vai ver em aulas posteriores, com relação ao processo penal. O processo penal já tem um certo cuidado ao contar, ele conta o dia útil, né, para os prazos processuais. Mas prazos processuais não é igual a prazos penais. Prazos penais conta o dia da aplicação da pena. Até faz sentido. Já pensou? Você ser preso hoje e só porque não deu as 24 horas completo, aquele tempo que você ficou preso não conta? Então isso aí seria um certo absurdo. Então se você foi preso hoje vai começar a contar o seu primeiro dia de prisão, o seu primeiro dia de cumprimento da pena, independente seja do horário, se foi às 6 da manhã ou se foi às 18 horas, contou um dia inteiro. Tranquilo? Vamos para o próximo para poder finalizar. Já o artigo 12 do nosso Código Penal, ele fala o seguinte: as regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Olha só, a primeira coisa que temos que deixar claro aqui, o que é uma lei especial? Uma lei especial trata de um crime específico. Apesar de termos aí todos os crimes listados de forma taxativa a partir do artigo 121 em diante, mas temos ainda a questão das leis especiais que tratam de situações especiais, como, por exemplo, lei das drogas, tudo isso aí que também traz lá em seu rol, traz lá na sua estrutura penalidades. E todas essas leis estão ligadas à aplicabilidade das normas penais. A aplicabilidade das normas penais estão previstas nesses primeiros artigos que analisamos aqui nas nossas aulas, nessas 4 aulas de direito penal que tivemos, ou seja, do artigo 1º ao artigo 12. Esse estudo dessa aplicabilidade vale também para essas leis especiais e não só para as leis que estão contidas dentro do Código Penal. Tranquilo? Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. O material vai estar disposto. Leiam, estudem, bom descanso. Até a próxima aula. Tchau!